Deus respondeu, mas não foi como ele esperava. Naquela noite, um morto falou. E no dia seguinte, um rei caiu. Essa é a história da noite mais sombria de Israel. A noite em que o homem mais poderoso da nação se disfarçou e foi procurar uma feiticeira. Os filisteus estavam reunidos para a guerra. O exército era grande, organizado, ameaçador. A batalha era inevitável. Quando Saul viu o acampamento inimigo, seu coração tremeu. O medo tomou conta de alguém que já havia sido escolhido por Deus, ungido rei, conduzido vitórias e experimentado a presença divina de forma poderosa. Desesperado, Saul consultou o Senhor, mas não houve resposta, nem por sonhos, nem por profetas, nem pelo Urim. O céu estava em silêncio. Samuel, o profeta que antes o orientava, estava morto. E agora, diante da maior crise de sua vida, Saul estava sozinho. Mas o silêncio de Deus não começou naquela noite. Ele vinha sendo construído há anos. Saul não começou como um homem rebelde. Ele começou humilde, pequeno aos próprios olhos. Quando foi escolhido, parecia improvável. Porém, ao longo do tempo, pequenas decisões começaram a revelar um coração impaciente. Ele ofereceu sacrifício sem autorização. Desobedeceu a ordem clara de destruir completamente os amalequitas. Poupou aquilo que Deus havia mandado eliminar. Justificou seus erros. Permitiu que o orgulho crescesse. E quando Davi surgiu, tomado pelo ciúme, passou a persegui-lo obsessivamente. Nenhuma dessas escolhas parecia, isoladamente, o fim de tudo. Mas juntas foram afastando Saul da presença de Deus. Até que um dia, Deus se retirou, e o silêncio começou. Há uma ironia perturbadora na sequência dessa história. O próprio Saul havia expulsado todos os médiuns e feiticeiros de Israel. Ele conhecia a lei, sabia que consultar espíritos era proibido. Ele mesmo havia combatido essa prática. Mas agora, sem resposta do céu, decide buscar resposta nas sombras. Ele ordena aos seus servos que encontrem uma mulher que invocasse os mortos. Descobrem uma em Endor. E naquela noite, o rei tira suas vestes reais, se disfarça e sai escondido. O homem que deveria liderar na luz caminha agora na escuridão. Imagine a cena. Noite fechada, uma casa simples iluminada apenas por lamparinas, o ambiente carregado de tensão. A mulher hesita. Ela reconhece o risco. Você sabe que Saul expulsou os médiuns. Ela diz. O próprio rei, disfarçado diante dela, promete proteção. Ela inicia o ritual. Então algo acontece. Ela grita. Mas não é um grito comum, mecânico, parte de uma encenação. É um grito de surpresa, de espanto genuíno. Ela vê algo. Um ancião envolto em manto sobe da terra. Saul entende imediatamente quem é. Samuel. Ele se inclina com o rosto em terra. E aqui surge uma das maiores questões desse episódio. Foi realmente Samuel que apareceu? O texto bíblico afirma que era Samuel. Ainda assim, ao longo dos séculos, muitos discutiram se foi de fato o profeta ou um espírito enganador permitido por Deus naquele momento específico. Independentemente da interpretação, o impacto da mensagem foi devastador. Por que você me perturbou? Pergunta a figura. Saul confessa sua angústia. Deus não me responde. Os filisteus me atacam. Estou desesperado. A resposta é direta e sem suavidade. O Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O reino foi dado a Davi, porque você não obedeceu à voz do Senhor. E então vem a sentença final. Amanhã, você e seus filhos estarão comigo. O Senhor entregará Israel nas mãos dos filisteus. Não há promessa de reversão. Não há instrução de arrependimento. Não há nova oportunidade. Apenas a confirmação de que as consequências chegaram. Saul cai por terra, não apenas por medo, mas pelo peso da realidade. Ele sabe que está ouvindo sua sentença.
No dia seguinte, no Monte Gilboa, a batalha acontece exatamente como anunciado. Os filhos de Saul morrem. Ele é gravemente ferido e, para não ser capturado e humilhado, lança-se sobre a própria espada. O rei, que começou pequeno aos próprios olhos, termina sozinho, caído em uma montanha. Mas existe uma revelação silenciosa por trás de tudo isso. Davi, o homem que receberia o reino, não precisou conspirar, nem atacar, nem forçar a queda de Saul. Deus resolveu. A transferência de autoridade não veio por manipulação humana, mas pelo cumprimento da palavra divina. E aqui está o ponto mais profundo dessa história. Saul não caiu naquela noite em Endor. Ele caiu nas pequenas desobediências acumuladas ao longo dos anos. A consulta à feiticeira foi apenas o último passo de uma longa caminhada de afastamento. O silêncio de Deus naquela noite era o eco de decisões anteriores. Essa história nos confronta de forma direta. O desespero não justifica a desobediência. Buscar respostas fora da vontade de Deus pode até trazer revelação, mas não traz redenção. E talvez a pergunta mais importante não seja por que Deus ficou em silêncio. Talvez a pergunta seja: em que momento paramos de ouvir? E você, acredita que era realmente Samuel que apareceu naquela noite? Ou foi algo diferente? Essa continua sendo uma das histórias mais misteriosas e inquietantes das Escrituras, e talvez, justamente por isso, uma das mais atuais.